Pai do Senhor, vamos começar mais uma live, como sempre, todos os sábados, às 17 estamos aqui através online. E hoje iremos falar sobre a verdadeira felicidade. Quem não quer ser feliz no mundo? Vamos lá, vamos acompanhar esse livro, A Verdadeira Felicidade, e vamos frisar um pouquinho sobre o mesmo. Hoje vamos falar sobre felicidade. É uma ilusão? Vai ser o nosso tema de hoje. Toda gente ou toda pessoa quer ser feliz. A felicidade é o tema de muitos livros e canções populares dos nossos dias. Tem sido o sonho da humanidade de todos os tempos e de todas as idades. Ser feliz, né? A jovem quer ser feliz no casamento, os pais desejam a felicidade dos filhos e mesmo a pessoa mais desgraçada deste mundo ainda alimenta a esperança de um dia ser feliz. Mas apesar da felicidade ser a coisa mais desejada em todo o mundo, não há dúvida que a infelicidade que reina em muitas vidas. Todo mundo quer ser feliz. Ricos, pobres, miseráveis, pessoas que têm absoluta, relativa, ricas, querem ser felizes. As canções populares frisam isso mesmo. E quantos casamentos felizes no início se afundam em desentendimentos e separação? Por que a felicidade parece um sonho irrealizável em alguns casos? E uma coisa de pouca duração em muitos outros? Qual é o mal que mina a felicidade? Para este, como para todos os outros assuntos ou problemas da humanidade, Deus dá-nos a resposta sempre. Deus dá-nos a resposta no seu livro, a Bíblia. O nosso propósito é encontrar essas respostas sobre caso de felicidade e como podemos adquirir a verdadeira felicidade. Sabemos que o primeiro passo para a cura de um doente é quando o médico consegue descobrir qual é a sua doença, porque só então ele pode receitar o remédio. Nessas lições vamos não só descobrir o nosso mal, mas acima de tudo encontrar o remédio eficaz para conseguirmos saber o que vai dar felicidade. Como muito bem falamos nessa comparação, para o médico remediar bem o paciente, é necessário que o doutor ou o médico tenha noção do que o paciente tem. Só então vai conseguir recomendar as medicações para conseguir solucionar o problema, tá bem? Iremos falar um pouquinho sobre isso. E a Bíblia é o melhor. Encontramos todas as recomendações para a nossa vida. Todo o problema da humanidade, a Bíblia tem resposta. A grande tragédia. Houve tempo em que o homem gozava de uma felicidade perfeita. Lemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 e 28, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus criou Adão e Eva, os nossos primeiros pais, felizes e vivendo num mundo cheio de beleza, onde não existia a doença, a tristeza e a morte. Quando Deus fez Adão e Eva, até os animais não se comiam entre si, o leão não comia os outros animais, não existiam animais carnívoros, porque os animais comiam erva e nós comíamos frutas. Não existia doença, não existia morte, não existia infelicidade, não existia tristeza, tudo aquele mundo não existia. Então, aí era felicidade sobre felicidade de forma eterna. Tudo corria bem, né? Tudo corria às mil maravilhas. Quando de repente aconteceu algo que veio estragar essa felicidade reinante entre Deus e o homem. Adão e Eva, cuja felicidade dependia de viver em harmonia e obediência ao seu Criador, desobedeceram à determinação de Deus e assim enveredaram pelo caminho da vontade de Deus. E isto foi o princípio da sua desgraça. Se tem a Bíblia, Gênesis capítulo 3 fala sobre isso. O homem fez com que a infelicidade renasse quando ele acabou por desconectar a harmonia
que existia entre o homem e Deus. Inevitável. Mas talvez alguém pergunte, por que razão permitiu Deus que tal acontecesse? Não podia Ele Todo-Poderoso ter evitado esta tragédia, criando um homem incapaz de lhe desobedecer? Muitas das vezes perguntamos isso. O mundo era feliz, não existia morte, todo mundo era bom. Mas por que Deus permitiu com que Adão e Eva pecassem contra Deus? Mas por que Deus permitiu isso? Deus não podia muito bem dentro do poder, não podia muito bem fazer com que isso não entrasse. Espera aí. Vamos continuar. Sim, podia. Mas seria esse homem verdadeiramente feliz? Traria ele satisfação ao seu Criador, obedecendo assim mecanicamente, sem inteligência e sem amor? Como qualquer pai preferiria saber, né? Preferiria, né? Saber que o seu filho o amasse e lhe obedecesse porque queria e não porque era incapaz de fazer outra coisa. E não porque era incapaz de fazer outra coisa. Assim Deus criou o homem, dotado de uma vontade livre, porque queria que ele o amasse e servisse de coração, e não por obrigação. Esta harmonia de vontade entre Deus e o homem seria a base da felicidade humana. Porém, quando o homem, né, escolheu o seu próprio caminho, mergulhou-se na mais profunda infelicidade. Esta infelicidade revelou-se até na sua atitude logo depois de desobedecer a Deus, porque a Bíblia diz que ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Portanto, podemos dizer que o balanço destes tristes acontecimentos se resume em duas atitudes, a do homem e a de Deus. O homem, já no caminho da vontade própria, sente-se culpado e esconde-se de Deus. E Deus, em face da desobediência do homem, expulsa-o da sua presença. O homem pecou, o pecado entrou e a infelicidade se instalou em vez da felicidade. O gozo que o homem tinha na presença de Deus diminuiu, foi tirada, e o homem fugiu-se da presença de Deus, que outrora não se portava assim. O mal alastra-se. Mas isto não é tudo. Algo de terrível aconteceu. Ao homem, quando praticou este ato de desobediência, operou-se na sua natureza uma mudança de fundo. Quando saiu da mão de Deus, era perfeito, como aliás o era tudo que Deus criara, como nos diz a Bíblia, nas seguintes palavras: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Tal como a maçã que cai de uma macieira fica machucada no chão, assim ficou o homem contundido ou estragado após a sua queda. E não só isso, como a maçã tocada começa a estragar-se da mesma maneira, iniciou na natureza humana um processo de corrupção. O homem tornou-se corrupto, o pecado entrou no mundo e tudo ficou estragado. O homem ficou insatisfeito de fazer aquilo que realmente completa a sua alma. Por mais dinheiro que o homem tenha, por tudo que o homem faça, quando não é preenchido com Deus, o homem é satisfeito. Razão pela qual o homem mata, o homem rouba, o homem procura fazer várias coisas para conseguir adquirir felicidade, mas nada. Nós falamos, não, estou no calor, se eu tiver céu, eu me sentir bem, insatisfeito. Não, vou quando tiver uma casa, até carro, até tudo isso. Mas o homem é insaciável. A ganância do homem corrompe. O homem, por mais bem materiais que tenha, não consegue preencher o lugar que só Deus tinha antigamente, noutrora. Então, a verdadeira felicidade do homem não depende de coisas. A verdadeira felicidade do homem é uma pessoa. E ao longo desses sábados, iremos explicar de forma detalhada como é que de facto o homem estragou-se. Aqui vimos que o homem estragou-se, o homem ficou deteriorado, o homem caiu, o homem ficou separado de Deus, e o homem é impossível de chegar a Deus, porque infelizmente, pelo pecado, pela morte que entrou,
o homem cada vez mais chora. E Deus, como conhece o segredo de dar verdadeira felicidade no homem, Deus procura um meio. A verdadeira felicidade do homem é estar com Deus, porque quando ele desconectou-se com Deus, o homem ficou triste por natureza, ficou corrompido. E só Deus consegue preencher aquele vazio. E quando uma pessoa conhece Jesus, é de facto Jesus que traz essa felicidade comum. A morte e o pecado trouxe o pecado trouxe a morte, trouxe a destruição, a separação do homem da luz de Deus. Mas só houve uma pessoa que conseguiu ser intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E essa pessoa dá felicidade porque ele dá vida eterna para o homem, que quando um dia morrer, irá com Deus no céu e eternamente viverá. Onde a morte e tudo que é de ruim não haverá, e haverá para eternamente uma esperança infinita que nós temos em Cristo, que é garantida através do sangue de Jesus. No próximo sábado iremos falar um pouquinho sobre essa história, iremos continuar só para enfatizar que nenhum homem, por mais bem que tenha, nenhum homem, por mais posição social, status social que tenha, nenhum homem, por mais coisa que tenha, ele é feliz se não tiver Deus. Porque a verdadeira felicidade não depende das coisas que o homem tem, mas depende de Deus que sustenta. Porque é Deus que dá, completa o vazio que deixou no homem quando o pecado entrou. Nós precisamos de Jesus. Mais do que dinheiro, mais do que tudo, precisamos de Jesus para ter uma vida de facto feliz. Senão, seremos pessoas com riquezas, frustradas, incapazes. Casamentos frustrados, porque não tem Jesus. Famílias frustradas, porque não tem Jesus. Porque o homem insatisfeito é insaciável. Nós queremos mais e mais e mais e mais. Mas com Jesus, Ele sacia a nossa alma e coloca respirar ao nosso coração. E nós conseguimos desejar aquilo que é de facto essencial. A nossa felicidade não é coisa, não é objeto, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, que consegue preencher o coração vazio do homem. Por quê? Porque o homem, tudo que o homem tem, se não tiver Deus, é nada. E quando tem Deus, é tudo. Porque Deus preenche o vazio da alma do homem. E Deus dá sustentabilidade, dá visão. Para o homem saber não ser material, não ser materialista, saber viver bem com as coisas que tem. Deus te abençoe. Até o próximo sábado iremos dar continuidade a falar um pouquinho sobre a verdadeira felicidade, mas só de enfatizar que nós precisamos de Jesus para ser feliz. Caso não, por mais formações, por mais universidades, por mais ensino superior completado, por mais posição social que nós tenhamos, por mais sonho que nós alcançamos, o homem sempre será infeliz se não tiver Deus. Deus é que preenche. Ele é o Criador que conhece o vazio que o homem